E, na verdade, a nossa legislação hoje permite situações como essa. Seja porque prevê inúmeras vezes infundados ou inúmeros recursos que, de alguma forma, vão fazendo com que o processo dure um tempo longo. E não raras vezes a gente vê presos sendo soltos em razão da demora do processo, da demora dessa prestação jurisdicional. Então, muitas defesas, por vezes, argumentam que o preso, que, na verdade, o indiciado, o réu, não pode responder com a sua liberdade em razão da demora causada pelo Estado. Então, até que ponto algumas defesas se utilizam desses excessos de recurso justamente para procrastinar, para poder demorar. Então, ao mesmo tempo que eles se utilizam dessas ferramentas, depois eles se beneficiam de alguma forma dessa demora que eles mesmos provocaram. E não só isso, às vezes a gente tem na lei situações, palavras, configurações que são muito abertas, vagas e que acabam dando margem para interpretações diversas, quando não deveriam. A lei deveria ser clara, deveria estar escrita de uma forma que não restasse dúvidas. Então, por exemplo, alguns dos pressupostos, porque todo mundo hoje está em dúvida. Ué, mas a Monique foi presa, então se ela foi presa é porque tem motivo para ela ser presa. Uhum. Não é o que a gente acha ou não acha. Depois ela foi posta com monitoramento eletrônico. Depois o Tribunal de Justiça entendeu que ela deveria ser presa novamente. Então, assim, gera uma enorme insegurança jurídica, reforça a sensação de impunidade e dessa demora na prestação jurisdicional. Porque, assim, a prisão preventiva, ela tem fundamentos, ela tem pressupostos para ela ser decretada. Uhum. Então, a prisão preventiva ela pode ser decretada, por exemplo, para assegurar a ordem pública, econômica, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal quando existir prova do crime, indício suficiente de autoria e quando a liberdade daquele réu puder de alguma forma, prejudicar o bom andamento do processo. Uhum. E eles respondem, além do crime contra a vida, além do homicídio triplamente qualificado e da tortura qualificada, também por coação de testemunha. Então, eu vi aqui que a sentença diz que ela não representa um perigo para a investigação. Como não? A Monique, é claro, foi visto, ela coagiu a própria babá, a Tainá, a própria Leila Rosângela, empregada doméstica, está provado. E um dos crimes que ela mesmo responde, inclusive o Ministério Público pronunciou, né, pede para a pronúncia dela nessa forma, no crime de coação, ela está lá, agora, nesse momento, podendo estar corrigindo novas testemunhas. Porque o processo não acabou. Sim. Né? O processo ainda está percorrendo. Foi manifestado pelo Ministério Público a favor do júri popular, então nós entendemos que vai júri popular. É isso que eu como pai, eu como cidadão, é isso que toda a população, é isso que a justiça fala, né? Ali é crime contra a vida, a materialidade está lá, o meu filho não está aqui, né? O Henri não está aqui perto da gente, o Henri está lá embaixo de um caixão, então o corpo do meu filho está lá, está representado que existe materialidade do caso e inúmeras provas. Foi muito bem fundamentado por Dr. Henrique Damasceno, né, o delegado responsável pela investigação. Uhum. Tá muito claro após todas as testemunhas. Então, assim, há crime contra a vida, então há necessidade de júri popular. É isso que a lei fala. Então, assim, não pode ser uma decisão monocrática apenas de juiz, porque ele acha. Não, temos que seguir a lei. E aí, é isso que eu tenho aí, rede social, tô aqui para isso, entendeu? Como cidadão, não apenas como pai do Henri, né? Como ser humano. Há um limite na justiça, e o limite da justiça é a lei. Temos lei para isso, né? Se estivéssemos falando de uma situação que não houvesse lei, tudo bem, né? Teríamos que criar novas leis, mas não. Nós temos até muitas leis nesse país e temos lei para isso. Mas nesse caso, a lei não está sendo aplicada. E tem a possibilidade de isso ser revogado ou não? Sim, nesse momento agora, estava com meus advogados, eles estão agora debruçados, nós vamos fazer um agravo regimental, é o nome que se dá. Assim como a decisão do ministro foi por ofício, espero que haja uma decisão por ofício,
né, para revogação dessa prisão. Então, decisão por ofício pode ser de outro ministro do Supremo ou do próprio colegiado, da própria turma que chegue, né, essa decisão. E hoje é uma das coisas que eu peço, né, todos os fiscais da lei desse país, né, Ministério Público, o Ministério Público responsável pelo Supremo Tribunal de Justiça, porque hoje essa decisão do Supremo Tribunal, de um ministro do Supremo, ele tira o poder do Ministério Público da primeira instância, do Dr. Fábio, que já se manifestou, entende que a necessidade da Monique é manter ela presa, e por prejuízos ao processo, né, a Monique pode estar, como eu falei, a Monique pode estar coagindo uma testemunha agora. Outras testemunhas vão ser ouvidas novamente. As mesmas testemunhas, Leila Rosângela, a Tainá, elas vão ser ouvidas novamente em júri. Esse é um processo de júri. Então, assim, nesse momento, ela pode estar coagindo Leila Rosângela e a própria Tainá, ou outras, né? Eu mesmo, ela pode estar me ligando daqui a pouquinho e tentando me coagir contra a vida, o que seja. Então, nesse sentido, nós entendemos que há possibilidade e pedimos para o judiciário brasileiro, né, as pessoas que são compromissadas com a lei, que são os fiscais da lei desse país, Ministério Público Federal, desembargadores, procurador de justiça, procurador da República, procurador-geral da República, é um clamor, né, não só meu como pai, mas eu que pago meus impostos, cidadão, que entendo que a justiça tem que ser aplicada, a lei tem que ser aplicada, que essa decisão vai ser revogada. A sentença diz que ela está correndo perigo de morte na cadeia. Aí, tipo assim, a gente fica o questionamento, né? Vai soltar todo mundo que está na mesma situação? Porque não só ela, né? Outras pessoas. E a gente também percebe que muitas vezes por uma ineficiência do Estado, exatamente por assegurar, é responsabilidade do Estado assegurar integridade física, psicológica de todo e qualquer custodiado, sim. Então, mas não pode por uma ineficiência do Estado, exatamente como você falou, Evelyn. Então, a solução qual é? Não é o melhorar isso, não é o resolver esse problema, solta todo mundo, então. E uma outra questão que eu trago é todo e qualquer. A Monique, ela está respondendo por esses crimes na modalidade de omissão, mas ela responde da mesma forma que quem praticou as condutas. Só muda a